Todo mundo que está entrando aí, sejam bem-vindos. Vocês que estão entrando e tal. Se quiserem continuar aí com a gente, fiquem à vontade. A gente vai fazer uma live muito legal. A gente vai falar nessa live sobre servir, a importância de servir, né? Por que nós estamos aqui? Será que nós estamos aqui só para viver e depois morrer? Né? Isso também, né? Mas a gente quer falar um pouco do nosso papel como cidadãos, como seres humanos, qual é a nossa função, né, aqui na Terra. Será que é só nascer, crescer, reproduzir, morrer, né? A gente nasceu sendo ensinado assim, né? Mas acho que tem mais coisas pra gente fazer nessa Terra do que somente isso, né? E aí o pastor Ari já me enviou aqui a solicitação. Vou chamar ele, porque aqui nós não tem muita enrolação não, né, pastor Ari? Que o nosso negócio é fazer. Ele chegou. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ótimo, também tô lhe ouvindo perfeitamente. Que bom, pastor, bom ver você. Eu, primeiramente, quero agradecer, né, você ter aceito o convite que eu fiz e a gente trocar esse papo aqui, né, tecer junto, né? Na verdade, o título desse projeto é Tecer Junto, que vem de ouvir ideias, né, de criarmos possibilidades juntos para ajudar outras pessoas a educar, né? Acho que o nosso papel também é esse, né, de educar, de ensinar. Na verdade, o papel de servir é todo esse conjunto de coisas, né? E eu quero lhe agradecer, tá? Não, espero que seja bem proveitoso aqui o nosso momento, tá certo? E sei que você vai contribuir muito aqui com a nossa live. E desde já lhe agradeço, tá bom? Tá bom, Cris. O prazer é meu e vamos para frente, né? Na conversa, no bate-papo. Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo, pastor. Galera, só um instante, pastor. Se vocês tiverem com alguma dificuldade aí no áudio, quem estiver aqui online junto com a gente, fala como é que tá o áudio, se tá legal, se vocês estão ouvindo bem a gente, tá certo? Isso é muito importante. Tá bom? Então, pastor, o pessoal já está aí também para participar com a gente, para fazer a live com a gente. Essa live é muito especial. Esse projeto nasceu há 2 semanas atrás, né? Vou falar um pouquinho o porquê, né? O porquê que eu decidi fazer isso, por que eu decidi convidar você e outras pessoas que virão nos próximos sábados. É justamente por a gente perceber esse cenário em que nós estamos, né? E realmente é um cenário muito complexo, né? É bem complexo. E nesse momento eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas. É um momento onde a gente precisa dar voz para as pessoas, para entender, para a gente saber entender melhor como é que está esse cenário, né? E o título Tecendo Junto vem justamente disso. Porque já que a gente está num momento tão complexo, né? E o significado da palavra complexidade é isso. É tecer junto, é fazer junto. Então, daí vem o título, Tecendo Junto. Né? E eu espero que a gente possa agregar muito aqui as pessoas. Essa live vai ficar salva, se assim o senhor também concordar que fique. E aí a gente, para alcançar outras pessoas. Mas vamos dar continuidade aqui, tá certo? E diante desse cenário todo que a gente tem percebido, eu vi nasceu um grande desejo no meu coração de falar sobre servir, né? Porque eu falei lá bem no iniciozinho, pastor, quando eu iniciei a live, que a gente com certeza tem um papel mais importante dentro da nossa sociedade do que apenas nascer,
reproduzir e morrer, porque foi assim que a gente foi ensinado na escola, né? Então eu acredito que a gente tem um papel muito mais importante, muito mais profundo do que somente viver para comer, para reproduzir e depois acabou-se. O que que eu deixo, né? O que que eu deixo para a sociedade? E eu convidei o pastor Ari aqui porque ele desempenha um grande projeto. Além de ser pastor, eu nem gosto de rotular muito, né? Porque às vezes a pessoa pensa, é pastor, pronto, só tá ali para dizer que eu vou pro inferno, que não sei o quê. Não. Existe um papel muito importante, né, que nós precisamos de desempenhar na nossa sociedade, que é de servir o próximo, que é de dar voz para as pessoas, que é de ouvi-las. E, pastor, eu gostaria que você se apresentasse mais um pouquinho e falasse um pouco do seu projeto, né? Você trabalha fazendo missões, ajudando pessoas, dando possibilidades para as pessoas. E eu acho que o ato de servir é isso, né, pastor? É dar possibilidade para que as pessoas possam crescer, é dar esperança. Eu queria que você falasse um pouquinho como é a sua visão, o que é que você percebe de nós como seres humanos, qual é o nosso papel, qual é a nossa função aqui nessa terra abençoada. Bem, tem uma frase, né, que diz que quem não vive para servir, não serve para viver, né? Bastante conhecida. Verdade. E quem não vive para servir, não serve para viver. E o objetivo de ministério, quando a gente fala de ministério significa servir, serviço. Quando alguém diz assim, fulano tem um ministério, está querendo dizer o seguinte, ele está servindo. Porque o ministério não é cargo, não é status, não é poder, não é hierarquia. Ministério é serviço. Então, eu entendo que alguém que tem um grande ministério é alguém que serve grandemente. Alguém que tem um pouco ministério é alguém que serve poucamente. E alguém que não faz nada, não tem ministério nenhum, mesmo tendo todas as hierarquias, os cargos eclesiásticos que a religião pode dar. Então, quando eu comecei o meu serviço, isso é, o meu ministério, né, eu entendi que para o meu ministério se tornasse grande, eu tinha que servir grandemente. E eu tinha que servir o que há de mais nobre dentro de um ministério, que não é o prédio, que não é a estrutura. O que há mais nobre de um ministério que a gente tem que servir são as pessoas. As pessoas é que têm que ser servidas. As pessoas é que merecem ser servidas, né? Então, eu tenho sempre esse pensamento que a gente tem que servir para poder exercer o ministério, né? Porque servir também é dom. E servir também não é algo que cai do céu. A gente tem que exercer o serviço. Porque a nossa natureza humana, ela se inclina muito para o egoísmo, né? O egocentrismo. E quando a gente olha muito para si, quando a gente cuida muito de si, a gente acaba esquecendo o outro. E quando a gente esquece o outro, a gente deixa de servir. Porque todo serviço completo é quando alcança o outro. Todo serviço completo é quando aquilo chega até o outro. É quando eu crio pontes para o outro. Se eu estou servindo a mim mesmo, eu não estou servindo, eu estou apenas sendo um egoísta, né? Uma pessoa que acha que o mundo gira ao meu próprio redor. E não existe algo mais nobre que até o próprio Jesus deixou, foi o serviço. Né? Ele serviu. Quando ele lava os pés dos discípulos, os discípulos ficam assim sem entender, porque os discípulos estavam muito naquela categoria de mestre e aluno. Né? Porque Jesus, ele dizia que ele era o mestre, bom mestre, rabi, né? E quando ele lava os pés dos discípulos,
Pedro não entende, né? Diz assim, como é que você, que é Senhor, lava os pés dos seus servos? Porque, na grande maioria do pensamento, né, os pequenos é que tem que servir os grandes. Os grandes. Os alunos é que tem que servir os professores, né? Não os grandes servir os pequenos. E a grande sacada da mensagem de Cristo é que os que se dizem grandes, que não existe, que eles possam servir os pequeninos, né? Que eles possam estar lavando os pés, possam fazer com que esse serviço chegue até eles. Para finalizar, o serviço do ministério de Jesus, ele deu uma dica para a gente continuar, foi quando ele disse, olha, eu nem conheço vocês, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me investiram. Aí os se perguntaram, mas quando foi que a gente te viu com fome, com sede, nu? Aí Jesus disse, quando vocês fizeram isso aos pequeninos, vocês estão fazendo a mim. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, o serviço ao próximo com amor, não com obrigação, o serviço ao próximo com amor e não como marketing, né? É o que agrada a Deus. Então, quando a gente faz um serviço, a gente está agradando a Deus, que às vezes a gente não entende como é que agrada a Deus, a gente espiritualiza muito. Pois vai servir o próximo, vai ajudar o próximo, vai consolar o próximo, vai servir aqueles que precisam, os necessitados, os pobres, os desamparados, os abandonados, os esquecidos. Serve lá e servir não apenas com bens materiais, levando um prato de comida, ou levando um copo de água. Serve com a tua atenção, serve com o teu amor, serve com o teu abraço, serve com o teu conselho, serve com a tua companhia. Basicamente isso. Que bom, que bom. O senhor falou numa questão que muito me incomoda, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que acabam se aproveitando das situações, né? E, infelizmente, acabam se aproveitando desse ato da generosidade, né? Acabam se aproveitando um pouco da situação de necessidade de outras pessoas e a partir desse momento elas veem uma brecha onde elas podem, né, podem se mostrar fazendo algo ou a favor de alguém. E querendo ou não, a gente tem visto muito isso. Querendo ou não, a gente vê muito isso, né? Claro, eu não estou aqui para julgar. Eu sei que existem pessoas e pessoas, né, pastor? Existem pessoas e pessoas. Às vezes a gente condena muito isso, mas quem está recebendo ajuda não está olhando se a pessoa está se promovendo. Exatamente. Ela quer receber ajuda, né? Quem está com fome não está interessado se a pessoa bateu muita foto e botou no Instagram para se amostrar. Aquela pessoa que matou a fome, ela está interessada em matar a fome, né? Exatamente. E pegando um pouco o gancho aí do que você falou, pastor, eu queria perguntar para você como foi no início que você despertou para o ministério, né? Digamos assim, de servir, para ajudar pessoas. Como foi que surgiu esse desejo? Surgiu de um propósito pessoal, de ver realmente que tinham pessoas que necessitavam, que precisam de uma palavra, de alimento, de conforto. Como foi que você se descobriu que poderia servir a sociedade, servir a sua cidade, ajudando, se doando para outras pessoas? Olha, eu digo que realmente foi um chamado de Deus, porque a gente, na nossa natureza, a gente sempre vai ter uma inclinação muito nossa, muito própria. E eu creio que foi um chamado de Deus para a minha vida, porque só Deus é que faz a gente olhar para o lado e perceber que tem o próximo, né? Essa
esse nome próximo, ele ficou muito mais ouvido quando a gente lê a história de Jesus nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente vê Jesus falando muito do próximo, né? Amar o próximo, perdoar o próximo, ajudar o próximo, contribuir com o próximo. E aí eu sempre digo que não foi nenhum anjo do céu que desceu e pediu, não foi nenhuma revelação extraordinária, não foi uma fumaça que caiu. Eu vou usar as minhas palavras, as mesmas palavras que a missionária Sophia Miller, uma missionária nos ribeirinhos da Amazônia, respondeu. Ela, um dia indagada, Sophia Miller foi uma grande missionária na Amazônia, e ela evangelizou ali, tanto na Amazônia brasileira, como na Amazônia colombiana, ali no Rio, e ela ganhou muitas tribos para Cristo, e ensinou os índios a ler, a escrever, e andava quilômetros e quilômetros de canoa, e com isso ela conseguiu traduzir a Bíblia na linguagem indígena, e conseguiu transformar a vida e a sociedade indígena com os princípios bons e éticos. E já ela na velhice, um repórter perguntou para ela: Sophia Miller, você é uma grande missionária, você que conseguiu ir longe demais, sozinha, ganhando muitas tribos indígenas para o Evangelho. Me diz como foi o seu chamado. E aí a mesma resposta de Sophia Miller, eu quero também usar como minha. Ela disse: eu não tive nenhum chamado assim espetacular, nem fantástico. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Ela disse que ela leu uma ordem e obedeceu. Qual foi a ordem? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, o meu chamado para o ministério, o meu chamado para servir, não foi o anjo Gabriel, nem Miguel, que desceu com espada cortante, com aquela coisa, né, que a gente quer enfeitar para dizer que a gente é muito espiritual. Eu apenas me deixei me envolver pela palavra, e esse envolvimento pela palavra me fez eu ler ela, e ao ler a palavra, eu li uma ordem que, se eu quisesse servir a Cristo de verdade, eu tinha que aprender, no meu egoísmo, né, a servir o outro. Senão, seria em vão o meu serviço a Cristo. Seria em vão dizer que sirva a Cristo. Eu li a ordem que Jesus disse: vão e façam. Assim como eu estou fazendo, vão e façam. Aí, a partir daí, Cris, eu despertei. Aí é um exercício diário, né? Ninguém começa a servir... Pastor, nesse momento que você fala despertar, né? Foi aí que eu despertei. Vale dizer que foi aí, nesse momento, que você encontrou o seu propósito de vida? Porque geralmente as pessoas geralmente encontram o seu propósito de vida no ato de servir, né? De dar a sua vida ao próximo. Eu quero saber se isso se encaixa no que você percebeu para a sua vida. Se foi esse momento que você disse: esse vai ser o meu propósito de vida. Essas duas palavras, servir e propósito, elas estão conectadas ou não? Ou tem sentidos diferentes? Sim, foi um dos propósitos, né? O primeiro propósito foi eu ter encontrado sentido para a minha vida, né? Porque a gente só vai servir o outro quando a gente encontra sentido para nós mesmos, né? Não adianta eu querer servir o outro eu sendo incompleto, né? Eu sendo vazio, eu sendo sem conteúdo, eu não tendo uma mensagem, né? E esse foi um dos propósitos. É como eu vou fazer a metáfora de uma academia. Você vai para a academia. Aí na academia você faz muita coisa. Você pode ir para a academia para emagrecer. Você pode ir para a academia para engrossar os braços, para engrossar as pernas, as coxas. Então, essa vida com Deus, sua vida vai sendo trabalhada totalmente, né? Você encontra o sentido do servir, você encontra o sentido da sua vida, você encontra outros sentidos, né? Que está para além do servir, apenas por servir, né? Que é o amar, né?
Porque, às vezes, o servir pode ser apenas servir por obrigação. Servir apenas para demonstrar para o outro, olha como eu estou servindo, né? Ou até o servir, que hoje já existe, que você ganha dinheiro também servindo, né? Tem gente que também, nesse mundo hoje, tem pessoas que estão ganhando dinheiro servindo, né? É verdade, pastor. Por incrível que pareça, o Senhor me força a fazer uma pergunta que estava aqui, eu não ia fazer, mas eu vou fazer, né? Você fala assim, tem pessoas que ganham dinheiro servindo. E eu queria fazer uma pergunta, ver se você me entende, tá? Eu vou tentar ser o mais clara possível. Você acha que, quando você fala isso, tem pessoas que estão lá fazendo só porque vai ter dinheiro, né? Você acha que o ato de servir, hoje em dia, é visto mais como um ato político, né? Ou é visto mesmo como um dos propósitos da nossa vida? Eu falo isso num sentido bem geral de nós, seres humanos, das instituições que regem o nosso país, das pessoas que ocupam cargos importantes. Olha, tá dos dois lados. Virou tanto também político, como virou também negócio, né? Porque, olha, teve uma época aí, eu não sei se ainda tem, que tinha muita ONG que dizia que estava servindo e por causa disso estava ganhando milhões e milhões de dinheiro. Então você vê como está a coisa, né? Às vezes as tem pessoas só querem servir. Tem pessoas que estão se promovendo em cima da necessidade do outro. E é justamente o que você falou, né? O que a gente falou no início. O ato de servir é você possibilitar alternativas para aquelas outras pessoas. Não é que você vai ser a babá daquelas pessoas. Eu vejo muito o ato de servir como isso. Eu vou desempenhar essa tarefa, né? Servir é você se dedicar a um propósito, a algo, a uma ideia, a um ideal, e você fazer com que aquele ideal, com que aquela sua proposta aconteça na vida das outras pessoas. Mas para que gere possibilidades, para que gere transformação. Não é isso? Não é isso, pastor? Exatamente. Exatamente. E o que a gente percebe é que as pessoas veem isso só como uma forma de beneficiar elas próprias, é algo que se torna inerte, que não tem um movimento, que não tem uma transformação. Servir é transformação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Da possibilidade que a gente pode dar para outras pessoas, a transformação que a gente pode causar na vida de outras pessoas por meio de realmente dar esperança, que é isso que o Evangelho faz. Que é isso que eu acho que todas as outras instituições, órgãos, né, que existem no nosso país, deveriam fazer, dar mais possibilidades para as pessoas. É porque hoje tudo virou barganha, né? Às vezes a pessoa está servindo, mas o que está recebendo também está barganhando, o que está dando está barganhando com o que está recebendo. E é muito difícil, porque você tem que servir, mas você tem que deixar uma mensagem para a pessoa refletir. Você tem que deixar uma mensagem. Porque o ser humano, ele só muda se tiver uma mensagem. Uma mensagem mesmo de fé, de esperança. Tem que ter algo maior, né, pastor? Tem que ter algo maior. Para sair daquele estado de querer sempre querer ser servido, para querer um dia também servir. Porque virou um ciclo vicioso. Hoje também tem pessoas que só querem ser servidas. Aí se coloca naquela posição pobre, se coloca naquela posição de coitadismo, porque, por incrível que pareça, virou um vício, né? E eu creio que todo servir tem que ser carregado de uma mensagem, e essa mensagem tem que transformar. Tem que transformar. Tipo, eu conheço uma história
de um grupo de pessoas que moram numa determinada cidade, debaixo de um viaduto, que os órgãos competentes já deram casas, já deram meios para essas pessoas saírem desse estado de querer receber de manhã, café da manhã, de tarde almoço e de noite janta, para ver se saísse daquilo. E tem pessoas que querem ainda continuar assim, sendo servidas, né, naquela condição pobre social, porque não querem sair daquilo. Porque o servir tem que ser completo. Você tem que servir, mas você tem que levar uma mensagem e aquela pessoa tem que se incomodar, entender. Hoje eu estou sendo servido porque eu preciso, mas eu recebi uma mensagem de fé, de esperança, que essa mensagem vai me tirar dessa condição para que também eu me junte a outras pessoas para eu poder servir. Às vezes eu percebo, é um grupo que serve e um grupo que é servido, que não quer deixar de ser servido para servir, né? Quer continuar sendo servido o resto da vida. É aí que a política entra. Como você disse aí, virou política, porque a política sempre vai fazer você depender dela, do serviço dela, da mão de obra dela. E aí o serviço vira político, não vira o serviço genuíno. Porque todo serviço, Cris, tem um objetivo de servir, real. Primeiro. Tem um Segundo, objetivo tem um objetivo. Primeiro ele carrega o serviço de servir à necessidade. Segundo, ele tem que levar para aquela necessidade uma mensagem para fazer aquela pessoa sair daquele estado de servidão, né? E terceiro, quando aquela pessoa se desperta, ela diz, não, eu vou procurar meios, eu vou procurar formas, eu vou para a vida, eu vou para a luta, eu vou bater em portas, porque também eu quero servir. É essa transformação que eu creio que o Evangelho, como única mensagem servidora, pode causar no ser humano. Transformação. Sim. Movimento. A gente pode usar, só interrompendo, a gente pode usar a figura de Cristo e Pedro. Vamos dizer Pedro, o necessitado. E quando a gente diz necessitado, não é apenas necessitado economicamente. O necessitado de sentido da vida. O necessitado de horizonte. O necessitado de ensino. O necessitado de esperança. Jesus chega para Pedro, primeiro com o objetivo de servir. Ele vai e serve literalmente. Ele lava os pés de Pedro. Então, o primeiro ponto do servir é ir em direção do que está precisando. Pedro estava precisando, Jesus detectou, Jesus foi lá e lavou os pés de Pedro. Mas enquanto Jesus lavava, Jesus também estava deixando uma mensagem, que é como vai ser quando a gente for no outro para servir. Tem que deixar uma mensagem, ou um bilhete, ou um áudio, ou uma fala, né? Ou um conselho. Tem que deixar uma mensagem, como Jesus estava dando. E depois que Jesus deixa a mensagem, Jesus disse, olha, agora você que aprendeu porque foi servido, você que aprendeu porque ouviu a mensagem, agora vai e faça com outros. Vai e faça com outros. É isso que a gente tem que entender. É exatamente isso. Eu vejo muito presente, né? É por isso que a palavra diz que a palavra de Deus ela é viva, né? Ela é viva e eficaz. Ela tem que ter um efeito, ela tem que trazer transformação. Foi por isso que eu decidi até trazer o senhor primeiro aqui para falar sobre isso, porque a gente vê que a mensagem central do Evangelho é essa, né? Vá, sirva, faça o que é bom para o outro e não para você. Apesar disso, às vezes, ser muito difícil, né? Você abrir mão das suas vontades para poder fazer aquilo que é bom para o outro, né? É difícil porque mexe com a gente, porque às vezes não tem retorno.
Exatamente. É difícil porque mexe com a gente, porque às vezes a gente acha que a pessoa vai fazer o mesmo e não faz, né? É difícil porque a gente sabe que a gente vai lidar amanhã com a ingratidão. A gente vai dizer, oh, eu servi ele, fiz tanto por ele, ajudei ele, né? Quando ele estava mais precisando, eu fui lá, deixei uma cesta básica, paguei as contas, e agora que eu estou precisando, a pessoa, né? Porque o evangelho, Cris, ele toda hora nos humilha. É verdade. Isso é uma forma dele nos humilhar. Ele toda hora nos humilha. E nem todo mundo está querendo ser humilhado pela palavra de Deus, né? A gente prefere ser humilhado pelos outros, a gente prefere ser humilhado pelo sistema, a gente prefere ser humilhado pelos nossos pecados, mas a gente não quer ser humilhado pela palavra, né? Outro exemplo de serviço é Jesus com os 10 leprosos. Jesus também sentiu na pele, né? Quando Jesus cura e limpa os 10 leprosos, e quando só vai um agradecer. Cadê os outros 9? Até Jesus perguntou, ué, não eram 10? Cadê os outros 9? Né? Então, o benefício que Jesus fez fica com o outro. E às vezes o outro não devolve o benefício. Quantas pessoas... Continue. O benefício que você faz para o outro fica com o outro. Porque a gente quer uma cordinha que a gente quer dar o benefício para o outro, quer puxar para a gente. Não, fica para o outro. Às vezes, no ato de servir, a gente é que sai perdendo. O outro ganhar. E a gente não quer sair perdendo. Verdade. Verdade. Pastor, eu sei que também que o senhor desempenha muito fortemente um papel missionário, né? O senhor viaja aí por vários lugares e o senhor, melhor do que ninguém, percebe um pouco da realidade, né, das pessoas. Como é que você tem visto a situação social mesmo das pessoas, a necessidade delas, a necessidade de uma sede, né? As pessoas hoje sentem sede e fome, não só de comida, mas de mais dignidade, de mais respeito. Como é que você vê essas pessoas? Como é esse cenário? Fale um pouquinho para a gente, você que acompanha isso tão de perto e nos mais variados lugares. Tem uma música até do Titãs que diz, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E amor. E eu sempre digo que a pessoa também não quer só comida, quer diversão, quer arte, quer amor, mas também quer uma espiritualidade com Deus, né? Que é a maior falta do ser humano. A gente desenvolve um trabalho missionário, e aí eu falo especificamente na Serra do Rosário, porque a Serra do Rosário tem uma condição social bem diferente, né? Diferente da gente fazer um trabalho missionário em Jericoacoara, né? Então, que é totalmente diferente, tanto social. Então, a Serra do Rosário é uma serra próxima aqui de Sobral, para quem não conhece, fica a 15 minutos do centro de Sobral até a serra, e é uma das serras que eu considero a mais pobre da zona norte do estado do Ceará, porque tem a Serra da Ibiapaba, que é uma serra bastante rica, tem a Serra da Meruoca, né, que é uma serra também próxima, e essa serra é uma serra que tem fome mesmo de comida, tem fome de arte e tem fome principalmente de Deus. Então, pegando o exemplo prático dessa serra, o serviço nela só duplica, porque ela é carente em todos os sentidos. Ela é carente de um abraço, ela é carente de uma visita, ela é carente de uma atenção. Só para você ter ideia, a gente ganhou uma família ali no sítio São Francisco, que a dona da casa disse que ela não era vista, ela não era percebida, ela não era notada por ser pobre, né, por ser analfabeta, e ter um bocado de coisas que em volta dela faz com que a sociedade desmereça. E ela disse que ela simplesmente está congregando com gente, porque a gente deu atenção a ela e deu um abraço a ela. Foi a ponte
que fez ela ou querer ouvir de Cristo da nossa boca. Às vezes a gente tem Cristo na nossa boca, mas não tem um abraço para dar. Às vezes a gente tem Cristo na nossa boca, mas não tem uma atenção para dar. E a gente não, a gente deu primeiro a ela atenção. Ela diz assim, olha, eu falo, pastor, você para me ouvir. Eu acho isso tão fantástico, eu me sinto assim tão especial, eu me sinto tão amada, porque como é que você para me ouvir e ninguém parava para me ouvir, ninguém me notava. Então, tem esse serviço também, né? Da gente notar as pessoas e chamar para perto. Notar as pessoas e dizer, ó, você existe, você não é apenas um número no seu CPF. Você tem nome, você tem sobrenome. Agora você tem uma família. Agora você tem... Saciar a sede de dignidade das pessoas, né, pastor? Sim, isso é muito importante. Sim. Fazer com que elas sejam percebidas, porque geralmente não é uma crítica que eu estou fazendo, é só algo que eu percebo muito presente, né? Já que a gente está falando de trabalhos missionários, eu conheço poucas igrejas deve existir, mas as que eu conheço são poucas, que fazem justamente esse trabalho de acolher, né? Porque eu vejo que poucas igrejas também entendem o que é o trabalho, o que é o servir de Jesus. Porque geralmente tem muitas igrejas pautadas só no pregar da palavra, né? Enquanto que Jesus vem, a Bíblia diz que ele vem para fazer uma obra completa, né? E Jesus vem para devolver também a dignidade a essas pessoas, né? E a gente percebe muito isso mesmo. Geralmente as pessoas desses lugares mais humildes são mais solícitas, né? Elas são mais agradáveis, assim, são mais abertas para ouvir você e para trocar um carinho. Geralmente isso não é comum da gente ver na nossa cidade ou nos ambientes que a gente chega, na igreja ou em qualquer local. Essas pessoas são muito, muito acessíveis, não pela condição, né? Não pela condição financeira delas, mas por já necessitarem desse acolhimento, elas se tornam mais solícitas. Geralmente, às vezes, a gente até fica meio que constrangido, né? De chegar diante dessas pessoas tão humildes e elas nos receberem com tanto afeto, com tanto amor, com tanto carinho. Isso realmente faz toda a diferença na nossa vida. A gente também aprende com eles, né, pastor? Sim, e aprende é uma dupla. E essa é a minha pergunta. Quais efeitos desse seu trabalho, esse seu trabalho missionário, você... junto com os irmãos aí da igreja, quais são os efeitos? O que você aprende? Quais são as lições que você aprende com essas pessoas? A gente aprende que as realidades são das mais diversas, né? A gente aprende que a vida é diferente em todo lugar. A gente aprende que as pessoas que são mais as dos interiores, né? Assim, do sertão, da serra, são pessoas que até são mais ingênuas. E aí a gente pega um pouco dessa ingenuidade para a gente. E quando a gente vem para a cidade, a gente vê a malícia, a gente já vê, né, o interesse, a gente já vê os pecados que tem, que só na cidade grande, né, tem. Né? A gente aprende com a ingenuidade dessas pessoas, com a simplicidade dessas pessoas. A gente aprende que não precisa de muito para poder viver, porque às vezes a gente chega em casas tão pobres, de chão, de terra, casas mesmo pobres, e são pessoas felizes, acolhedoras, que não têm nos barões da cidade, que tem carro, tem mansão, que a gente não encontra essa felicidade, essa simplicidade
Aí a gente começa a ver, meu Deus, de onde eu estou vindo melhor do que essas pessoas. Mas essas pessoas vivem talvez melhor do que a gente. Aí quando isso entra de luva com o evangelho, pronto. A vida dessas pessoas ficaram melhor do que a nossa 100%. Que bom, que bom. Pastor, tenho mais uma pergunta para o senhor. Posso perguntar, né? Tenho mais uma pergunta para fazer. Pastor, qual é o verdadeiro papel? Qual é o papel da igreja nesse tempo? Diante de tantas injustiças, diante de tantas mazelas que a gente vê, diante de todo esse cenário, qual é o principal papel da igreja hoje? Qual é a relevância da igreja hoje na nossa sociedade? A palavra diz que o principal papel da igreja, parafraseando aí sua pergunta, é acolher os órfãos e as viúvas. Acolher os órfãos e as viúvas. Tipo, o que é que a gente aprende com isso? Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ajudar os necessitados, porque órfãos é alguém necessitado, né? O papel da igreja é acolher os solitários, porque uma viúva, né, uma mulher que perdeu o marido, ela está solitária. O papel da igreja é amparar os desamparados, porque uma viúva está desamparada na sua casa porque perdeu, né, o seu esposo. Então, o papel da igreja é acolher órfãos e viúvas, que, falando numa linguagem para o pessoal de casa entender, o papel da igreja é acolher e ir em direção dos fracos, dos necessitados, dos doentes, dos cansados, dos oprimidos, dos sobrecarregados. Por quê? Porque a igreja tem uma mensagem que o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque ele é suave, ele é manso, né? Então, o papel da igreja é esse. É sempre em direção do mais fraco. É dar voz a quem não tem voz. É fazer o que está sem esperança, ter esperança. É fazer do desvalorizado alguém de valor. É melhorar a vida. E aí, quando eu digo melhorar a vida, é a vida humana, a vida interior. Não é a vida econômica, né? Porque a igreja não é trampolim social. A igreja é crescimento de vida com Deus, vida interior. É alegria, é paz, é maturidade, é equilíbrio, é fé, esperança, perseverança, resiliência. Tudo isso com uma mensagem boa, né? Que tem essa mensagem do Evangelho sem ser deturpada. A igreja fazendo isso, ela faz o seu papel. Muito interessante, muito bom, pastor. Eu tenho outra pergunta para fazer para o senhor, mais direcionado agora para o seu trabalho, realmente, né? Há quanto tempo você tem desenvolvido esse papel de ir até as pessoas, não esperar que elas venham, não dar iscas, né? Porque tem gente que dá iscas para que as pessoas venham até as suas igrejas, mas de ir até essas pessoas. 16 anos, vamos fazer daqui a 6 meses. A sua igreja, ela só tem aqui em Sobral ou já tem ela em algum outro local? Somos Sobral e Serra do Rosário. Pastor, nesses seus trabalhos de missões, você tem pessoas que ajudam você com doações? Como é que é feito esse trabalho? Ou esse trabalho é feito só com doações dos próprios irmãos da igreja? Como é que acontece? Esse trabalho ele só pode ser feito se houver doação. Quando não há doação, que também é uma forma de servir, ele é impossível de ser realizado.
mas a gente faz do limão a limonada. A gente faz muito, não é porque tem muita doação, é porque a gente desenrola. Diz uma frase que a liseira faz a gente usar muito da criatividade. Então a gente vai fazendo muita coisa, que às vezes o pessoal pensa que a gente tem muita parceria, ou pensa que talvez venha até dinheiro da rainha da Inglaterra, mas não. A gente faz porque a gente acredita, a gente faz porque a gente ama, a gente faz porque a gente sabe do impacto que isso faz na vida das pessoas, por isso que a gente faz. Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, qual o maior propósito da sua igreja? Qual é a missão que você deixa bem claro assim para a sua igreja? A nossa prioridade, né, nessa comunidade, a nossa prioridade é ajudar os necessitados ou é aumentar em números os membros da nossa igreja? Qual é o seu lema? Qual é o lema que você deixa que você prega também para a sua igreja, para os irmãos que estão lá? Primeiro, a igreja ela só existe em si para a glória de Deus. Então, o primeiro propósito é glorificar a Deus, né? O segundo propósito é missão, porque a gente acredita que a igreja ela tem que ser missionária. E aí dentro da missão tem também o servir, porque não existe missão divorciada do serviço. Missão e serviço é uma coisa só. Então, esses são os nossos propósitos. Para a glória de Deus, porque nós nos reunimos, porque a gente foi alcançado, né? E a gente faz missão porque a gente acredita na ordenança, né? É uma ordenança para nós, e porque uma igreja que não está para servir, ela virou um clube, ela virou apenas um prédio. A igreja tem que existir para servir. Eu tenho mais outra perguntinha para o senhor. Pode fazer. Diante de todas as nossas instituições, né, hoje instauradas no nosso país, muitas estão desacreditadas. E eu percebo que a igreja ela ainda é uma instituição que nos dá, que tem que nos dar ainda essa esperança que nos falta. Como é que você tem visto esse posicionamento da igreja no nosso tempo? Como é que você percebe? Como é que você vê a participação da igreja nesse tempo? Nesse tempo de pandemia, foi feita uma pesquisa. Quando acabar a pandemia, qual seria o lugar que as pessoas mais queriam ir? Praia, shopping, estádio ou igreja? Você sabia que igreja ficou em primeiro lugar, mesmo com tudo isso que a gente vê de desacreditamento, de crítica, mas a igreja, né, ficou em primeiro lugar, né? Por aí você vê que, mesmo diante de tanta coisa, a igreja ela continua sendo uma instituição, né, um organismo, uma organização que as pessoas querem estar, querem ir para congregar, querem ir para se envolver, né? Então, eu acho que, mesmo diante disso tudo, ainda tem no coração das pessoas aquele amor. Claro, tem gente ferida, decepcionada, mas ainda tem isso. Não sei se eu lhe respondi, se não lhe respondi, você reforce aí. Não, me respondeu sim, porque a gente vê que para onde a gente olha, a gente não vê esperança, né? A grande verdade é essa. E um dos sentidos da nossa vida é você achar esperança, é você dar possibilidades. Servir é isso, eu volto a repetir, é você dar possibilidades para que aquele que está necessitado, ele consiga se erguer, se levantar e caminhar com as suas próprias pernas.
né? E quando a gente olha, talvez para o cenário político, né? Que é o que a gente pauta a nossa vida, claro, né? Que é o que rege a nossa nação. Quando a gente olha para esse cenário, a gente só tem desesperança, né? Traz uma certa aflição para os nossos corações, mas em contrapartida, ainda que em certos momentos a gente também perceba que em algum momento a igreja também falha com alguns episódios que acontecem, que realmente vai acontecer, que é aquilo que o próprio Cristo diz, né? Em todas as instituições, em todos os lugares vai ter o joio e vai ter o trigo, né? Mas ainda assim a gente percebe que a igreja ainda ela tem esse papel de resgatar a nossa humanidade, né? E quando eu olho para Cristo, eu vejo isso muito presente. E aí vai a minha pergunta: o que torna Jesus tão relevante ainda até hoje? O que faz com que as pessoas ainda vejam em Deus a sua esperança? E aí eu vou remeter essa pergunta lá para o tempo de Jesus, né? Vamos imaginar Jesus lá descrito nos evangelhos. Por que as pessoas corriam? Por que ele atraía tantas pessoas? Por que ele concentrava inúmeras multidões? O que fazia dele tão especial? E o que faz também hoje a nossa igreja ainda ser esse lugar onde a gente vai para ouvir algo que nos traga vida? O que torna Jesus especial é porque a mensagem dele é relevante. O que torna Jesus especial é porque ele atraía, né, as multidões através dos seus ensinos. Jesus ele cativava as pessoas. Jesus ele conseguia dar para as pessoas o valor que as pessoas tinham perdido, que é o servir, né? Tem um exemplo da mulher que foi pega em ato de adultério. Aquela mulher ali, ela estava acabada, ela estava dilacerada. A vida dela pública tinha acabado ali. E Jesus vai e serve ela com perdão. Perdão é uma das formas mais nobres da gente servir o outro. Quando a gente oferece o nosso perdão, a gente também está servindo o outro. E Jesus oferece o perdão dele e ainda diz para ela: vai, não peques mais. Jesus estava querendo dizer o seguinte: vai, refaça a sua vida. Jesus ainda, o que faz as pessoas acreditar tanto em Jesus, querer tanto Jesus, é porque a mensagem dele sempre nos diz, quando a nossa vida está totalmente destruída, a mensagem dele sempre nos diz que dá para a gente refazer a nossa vida. E quando a gente ouve, ou quando a gente vê alguém que está sempre acreditando que dá para a gente refazer a nossa vida, não tem como a gente não gostar, não amar alguém assim. E esse alguém assim era Jesus. Ele sempre estava dando novas chances, nova oportunidade para as pessoas. E as pessoas chegavam para outras e diziam, era propaganda boca a boca, né? Propaganda boca a boca. E aí todo mundo ia para ver aquele homem, todo mundo ia, né? Mas por incrível que pareça, a humanidade ela é cruel, a humanidade ela é ruim. Um homem que serviu tanto, morreu para servir, né? Teologicamente, né? A morte dele foi para servir. Mas quando ele está ali crucificado, só tinha 3, 4 pessoas, né? Que até os próprios zombadores ficavam dizendo assim: bora, cadê aquele povo todo? Cadê aquele povo todo, né? Que você serviu multiplicando pães e peixes? Cadê aquele povo todo que você serviu curando? Cadê aquele povo todo que você serviu dando uma nova chance? Cadê aquele povo todo que você serviu falando de amor, ressuscitando mortos, né? Limpando leprosos? Cadê? Eu sempre digo para vocês, servir custa caro, porque dificilmente a gente vai ser retribuído com o nosso servir.
Mas quando a gente está fazendo isso para Deus, aí é como a minha avó dizia para mim, que Deus lhe pague, porque só Ele que vai pagar. Que a gente não se canse de servir, porque isso era uma das recomendações de Paulo. Paulo dizia, não se canse de fazer o bem. E olha que o contexto de Paulo era cruel, porque os imperadores eram cruéis, os soldados romanos eram cruéis. A igreja estava sendo cruelmente castigada. E ele dizia para a igreja, a melhor forma de você retribuir isso é fazendo bem. Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Aí talvez alguém disse para Paulo, nós estamos fazendo o bem, mas a gente está se cansando. Aí ele escreve dizendo, não se canse de fazer o bem. Porque às vezes servir pode nos cansar. E aí não se canse de servir, não se canse de fazer o bem. Às vezes a gente espera uma flor, mas vem uma pancada daquelas, né, pastor, que parece que pronto, acabou comigo. Mas às vezes isso é bom, porque isso prova a intenção do nosso coração. Porque se no nosso servir tinha alguma vaidade, a pancada vem para arrancar a vaidade e dizer, eu servi mesmo por servir, e ponto final. Ou então, para a gente perseverar no servir, porque muita gente levou pancada e diz, não vou mais fazer mais não, estou tão ferido, servi tanto. Não, é para levar a pancada, cair, se levantar, bater a poeira, dar a volta por cima e continuar servindo. Porque cansa servir. Cansa. Aí é nessas horas que eu disse para você, o servir tem que vir acompanhado de uma mensagem. Porque o servir por servir vai cansar. Mas o servir acompanhado de uma mensagem, essa mensagem sendo de Cristo, aí não cansa. Porque você sempre vai ser motivado para servir. E você vai ver exemplo de Cristo e de muita gente que deu a vida para servir. É verdade. Não deu em nada no sentido social, né? Morreu servindo, né? Você vai morrer servindo. Que morra servindo. É melhor morrer servindo do que morrer amargurado. É melhor morrer servindo do que morrer ressentido. Né? Então a gente sempre tem que continuar. É verdade. As pancadas vêm, mas faz com que a gente... E vem justamente para deixar claro, né? Qual é o que é isso mesmo que eu quero, né? Qual é realmente a minha motivação de fazer isso? Então as pancadas vêm também até para esclarecer isso para a gente, para realmente nos ensinar, né? Como é a vida realmente. Para provar os nossos atos. Exatamente. Para provar as nossas intenções. Para forjar o nosso caráter também. Isso é realmente, é como você disse, uma via de mão dupla. Pastor, só para encerrar, qual a grande... Para não tomar mais o seu tempo aí, eu queria que você deixasse Ainda podemos ir para uns 20 minutos. Tá bom, né, pastor? O bate-papo aqui tá bom, tá rendendo. Mas, pastor, eu queria... E também o nosso tempo já está se esgotando aqui. Mas vai se esgotar. Vamos fazer assim, vamos deixar esgotar. A galera que tá aí com a gente, fica aí com a gente, que se cair aqui, a gente vai voltar. Voltamos, pastor. Vamos. Pronto. Pastor, nossa conversa tá boa, né? Tá ótimo, muito bom aprender com o senhor. Deixa ele fazer... Na verdade, eu não vou nem fazer, não. Eu queria fazer nenhuma pergunta, não. Eu queria que o senhor, para quem quisesse ajudar, né, no seu ministério aí, para quem quisesse ajudar você e os irmãos com essa obra missionária, como é que faz? Entra em contato com o senhor por onde? O que vocês precisam? Vocês trabalham com doações? Vocês fazem arrecadações? Como é que funciona? A pessoa pode entrar em contato mesmo aqui pelo Instagram, né? A gente trabalha sim com doações, com cestas básicas, né? Porque a gente tem várias famílias na Serra do Rosário que são muito necessitadas, né? Que precisam de ajuda.
E agora, nesse tempo, né, que está difícil para todo mundo, lá está mais difícil ainda, porque sempre a corda quebra para o lado do mais fraco, né? Então, se Uhum. lá já é fraco no sentido social desde sempre, nessa época é que fica difícil. Porque muitos que moram lá na Serra são diaristas, são empregadas domésticas. Por causa disso, perderam seus empregos, porque, primeiro, porque não tem transporte mais, desde março, não tem mais ônibus nem micro-ônibus, e segundo, porque as suas patroas têm medo, né, delas tentar levar a transmissão do vírus e é isso que a gente trabalha. A gente trabalha com doações, né, com cestas básicas ou com outras espécies de doações. A gente ia começar agora em abril um trabalho de alfabetização, porque tem muita gente lá mesmo, idosas Que mesmo, legal, que avós, legal. avós que não sabem É, é, ler nem escrever. E aí parou tudo, né? Tá tudo parado. olha que legal, pastor. Infelizmente, né? Claro, por conta da pandemia, né? É, pessoas tiveram suas fontes Sim. de renda cortada, né? Por toda a logística, né? Dessa situação. E voltando aí para o que o senhor disse sobre o projeto de alfabetização, que mais outros trabalhos vocês fazem com essas comunidades? Aí a gente Além de também, alfabetizar, quais são a as gente tinha outras formas? começado, a gente tinha começado que já estava com 6 meses o trabalho com crianças. As Que crianças lá legal. da Serra, que às vezes os pais são, né, viciados em álcool e droga, e às vezes as crianças, né, aí toda vez que elas iam, a gente levava uma merenda para elas, porque tinha ali uma salinha, né, que a gente fez no lugar onde a gente se reúne, onde os adultos ficam para um lado, as crianças vão para o outro, e nessa salinha a gente levava pipoca, refrigerante, bolo, porque a gente sabia também que elas passavam necessidades mesmo, né? Porque são crianças que moram em casas que muito difícil, né? Muito difícil mesmo. A fonte de renda dessas pessoas, pastor, qual é? Além de trabalhar como empregada doméstica, né, as mulheres, quais são as outras fontes de renda na Serra? Diga para mim de novo o nome da serra, por favor. É a Serra do Rosário, conhecido como Serra do Jordão. Serra do Rosário, conhecida como a Serra do Jordão. Quais são as outras fontes de renda dessas pessoas? Você que acompanha mais de perto, que sabe melhor da realidade deles. Tem alguns que vivem da agricultura, então é o que planta, né? É o que planta. É o que dá, é o que a terra dá. Tem umas pessoas que. Tem uma senhora lá que congrega com a gente que ela faz chapéu e ela ganha 20 centavos. Ela faz muito chapéu para vender de muito e ela ganha 20 centavos por chapéu. Então, 20 centavos ela tem que ver quantos chapéus, né? 20 centavos um chapéu. E aí a palha, e às vezes não tem palha, e às vezes tem um problema com droga, que às vezes sai vendendo tudo, tipo, a pessoa já tem uma vida difícil. E aí ainda tem esse problema, porque hoje a droga chegou em todos os rincões Todas do as nosso país. esferas. Não está só na cidade grande, não. Está lá também, por incrível que pareça, está lá. Vocês também fazem algum trabalho, pastor, de reabilitar essas pessoas, ou de dar pelo menos uma atenção maior para essas pessoas que vivem, que são dependentes químicos? Não, com dependência química a gente não tem um trabalho direto, a gente tem um trabalho com crianças, né? Que a gente acredita que é uma fase que precisa sim ouvir o evangelho, porque senão vão seguir o mesmo caminho, né? É verdade. Que é o futuro, né, do Brasil, as crianças. A gente ia começar em abril um trabalho de alfabetização, a gente ia fazer uma sala ali com algumas pessoas que não sabem ler, escrever,
né? Porque tem gente que não sabe ler, não sabe escrever. Pessoas de 50 anos, 60 anos, a gente ia começar. E a gente estava pensando também em começar um trabalho com esporte. Que Porque lá legal. também tem muito campos e quadras de futebol. Olha aí, A que gente ia bacana. começar um trabalho com esporte, né? Tanto masculino como feminino. Ontem eu Que até legal. estava conversando com foi a fundadora de um time, né, feminino, primeiro time feminino do Baracho. Se Que eu não me engano, legal. Estrela da Manhã, era um nome assim, Estrela da Manhã, Estrela não sei o quê, né? Só que depois disso tudo, né? Isso Parou, está né? tudo acabado agora. O pior, Cris, que não é apenas parou, o pior é que se voltar, não tem nem como voltar. É verdade. E esses trabalhos, pastor, essa atenção, né, voltada para o ensino, para a alfabetização, esses trabalhos desempenhados por vocês são feitos todos os dias, ou é uma vez na semana, é feito pelos membros aí da igreja, ou são por pessoas que já moram lá, que têm um acesso maior, melhor, né, para atender as pessoas? Como é que acontece? Aí, como eu lhe disse, a gente faz do limão a limonada, né? A gente não tem todo dia porque falta, às vezes, pessoas para querer fazer isso. Então, por não ter tantas pessoas, não dá para a gente fazer todo dia. E aí a gente procura aproveitar as vezes que a gente vai para a serra para tentar fazer tudo junto. Então, esse trabalho com criança ia começar a ser 2 vezes por semana. Estava sendo uma vez só. Aí a gente ia multiplicar para 2, porque a gente tem uma localidade lá chamada Baracho, que precisava, e a gente ia abrir esse trabalho com criança lá. Aí ia ser 2 vezes por semana. Mas já estava acontecendo, mas sendo apenas aos sábados, num sítio chamado Sítio Jardins, esse trabalho com criança. O trabalho de alfabetização, a gente ia começar em abril. A gente já estava organizando, conversando, ver qual seria o melhor dia, qual seria o melhor horário, porque não dá para fazer de manhã e não dá para fazer de tarde, porque ia ser com pessoas já adultas, né? E essas pessoas têm que trabalhar, têm que estar na roça, têm que estar no roçado, ou têm que estar, né, em casa. A gente ia escolher um dia à noite para fazer. E o trabalho de esporte também ia começar. Fora o trabalho social que a gente faz, né? De tentar detectar famílias que estão precisando de uma ajuda, né? Cestas, que a gente vai e deixa. E fora o trabalho, né, de missão que a gente faz, quando a gente visita as casas das pessoas e leva uma palavra e participa da transformação social. E aí a gente vê alegre. Ontem, eu posso dizer, eu ouvi esse testemunho de uma família toda no Baracho, que disse para mim e para os irmãos que estavam comigo: olha, a nossa vida há 2 anos atrás era outra. Hoje a gente encontrou sentido de vida, hoje a gente sabe o que é ser igreja, enfim. Eles deram os depoimentos por livre e espontânea vontade. A gente foi visitar eles lá, né, com todas as recomendações, máscara, álcool gel, né, distância social, porque também esse tempo agora que nós estamos vivendo dificultou muito o nosso trabalho. Porque esse trabalho é diferente de uma igreja de cidade. Igreja de cidade você consegue pastorear pela internet, que eu ainda não sei como é que é pastorear pela internet. Né? O meu pastoreado, ele não é esse pastoreado dos de hoje, que já são pastores youtubers, pastores de internet. O meu pastoreado ainda é antigo, de chegar junto, de sentir o cheiro. Corpo a corpo, né, pastor? Tá ali, ombro a ombro. Né? ombro. Então, a cidade como Sobral e Fortaleza, essas cidades e as pessoas dessa cidade ainda conseguem se conformar com o pastoreado pela internet. Mas lá não. Lá a gente tem, só para você entender, a gente tem aproximadamente quase 60 pessoas. 5 pessoas só têm celular. 5. E as outras que não têm? Aí tem que fazer o trabalho ativo, né? Tem que montar no jumentinho, chegar até lá. É verdade. E correr risco, porque servir também é correr risco.
Você vê o bombeiro, a figura do bombeiro, né? Para sair um pouco da figura, né, eclesiástica, a figura do bombeiro, uma profissão secular. E eu acho que o bombeiro é o que mais serve. E ele serve correndo risco, porque ele tem que, às vezes, né, apagar um fogo de uma casa que ele não conhece. Ele tem que apagar o fogo de um prédio que não é o dele. Ele tem que sair da zona de conforto. E, às vezes, ele tem que entrar dentro da casa e resgatar no meio da fumaça, no meio do fogo. Você pode ver o exemplo das Torres Gêmeas, né, que caíram. Ali, Cris, a história fala que morreram milhares de bombeiros para resgatar as vidas. Então, servir também é correr risco. E às vezes a gente não quer correr risco. A gente quer ficar na nossa zona de conforto. Bem bom. É melhor para mim, é melhor para todo mundo. Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor, falando aí, me fez formular aqui uma pergunta. Como é que você vê, como é que você enxerga daqui para frente os impactos que essa pandemia pode deixar na forma de pastorear mesmo? Como é que você consegue visualizar? Como é que você vê se desenhando esse cenário, visto que agora não pode mais estar todo mundo aglomerado, né? Tem que manter a distância. E a igreja ela é feita corpo a corpo, né? No contato com as pessoas, no abraço, a gente percebe muito isso. Como é que você vê a partir de agora? Como é que você enxerga? A nossa igreja, a nossa comunidade tem sofrido muito, que ela é muito do abraço, ela é muito, né, do calor humano, e quando isso se acaba ou se aparta por causa de uma pandemia como essa, a gente sofre demais, não poder abraçar, né, os idosos, as crianças, né, as pessoas, aquele calor humano de estar junto, né? Eu gosto de sentir cheiro de ovelha, né? Eu gosto de sentir cheiro de ovelha. Eu não sou pastor de gabinete, eu não tenho escritório, nunca tive. Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, né? Como diz aquela música, chorando. Então, meu escritório, às vezes a pessoa quer conversar comigo, onde é que posso conversar com você? No gabinete? Não. Conversa, escolher um local bom, a gente conversa, né? Tipo, na serra, o meu escritório é debaixo de um pé de cajazeira, conversando com os irmãos, aí debaixo de um pé de oito, coisa boa. No roçado ali com as pessoas, né? Conversando, né? Passando a imagem que você é igual ao outro, que você ali não é mais do que ninguém, que você é humano, que você, né, erra e acerta, você também está melhorando, você é apenas uma pessoa melhor do que a outra, mas não é melhor do que a outra, né? E a nossa igreja tem sofrido muito por isso, porque a nossa igreja é muito do abraço, é muito do aconchego, né? É muito do calor humano, né? E isso nos robotizou bastante, né? Isso nos afastou bastante, isso nos descongregou, entre aspas, bastante. Porque o que é congregar? Congregar é a gente estar junto. Isso é congregar, a gente estar junto. Quando assim, fulano, vamos congregar, é a gente estar junto. Eu saber que você está junto comigo, eu estou junto com você, a gente está junto com outros, e a gente está andando e caminhando junto. Isso é congregar. E esse momento acabou nos descongregando, porque ficou cada um em casa, cada um assistindo cultos online, né? Virou uma coisa muito online. E eu estou um pouco preocupado, porque eu estou notando que isso pode virar um costume. Sabia? Uma tendência, pode se tornar uma tendência, né, pastor? Sim, e os estudiosos já estão dizendo isso. Né? Que tem pessoas que já se adaptaram a essa forma de vida. Né? Já se adaptaram a esse jeito. As próprias empresas, né? Parece que mais de 30% já falou que o home office vai continuar. Vai permanecer. E eu acho também que o ensino à distância vai dobrar. E aí eu me pergunto para que vai servir os grandes prédios das escolas e das universidades.
se eles vão ser poucos usados, as manutenções, né? Vão ser pouco usados. Porque, infelizmente, o mundo agora é outro. O mundo não é mais o mesmo. Né? A gente era feliz e não sabia. Né? É verdade. E isso ficou difícil. Porque a igreja é aglomeração, né? Você está ali aglomerando pessoas e agora vai ser muito difícil. E eu tenho visto as notícias, né? E eu não quero ser pessimista, e eu tenho visto que as notícias não são tão boas para o futuro. Por isso que é uma das razões da gente ter fé, ter com Cristo, procurar uma boa igreja para congregar, um bom pastor para caminhar junto, irmãos, que no momento como esse a gente possa estar, né, conversando, compartilhando, orando. Isso faz um bem enorme ao coração. É verdade, pastor. E, finalmente, pastor, para a gente encerrar essa nossa live, terão outros momentos, a gente vai se encontrar em outras oportunidades, se assim o senhor estiver disponível. Já se sinta convidado para as próximas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé para a gente poder encerrar esse momento com chave de ouro. Eu me lembro, nesse momento, nós estamos vendo quase semelhante ao mesmo momento que o profeta Ezequiel viveu. Ezequiel, para quem não sabe, é um profeta do Velho Testamento, e no Velho Testamento tem um livro chamado Ezequiel, que é o livro do profeta. Lá no capítulo 37, diz que Ezequiel foi levado, né, ao vale de ossos secos, e Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, porventura, esses ossos secos poderão viver? E Ezequiel disse para Deus, tu sabes. O que eu acho bacana é que, às vezes, a gente está sempre esperando uma resposta pronta, e às vezes a gente não tem. Ezequiel poderia dar uma resposta pronta como profeta, mas ele disse assim, tu sabes. E nós estamos vivendo um momento como esse, né? Hoje nós estamos vivendo em um momento que parece que a vida de muita gente, talvez não é a sua, mas de muita gente, está vivendo no vale de ossos secos. Para onde a pessoa está olhando, a pessoa só está olhando sequidão. Porque o que é o vale de ossos secos? O vale de ossos secos é o vale que você não encontra boas notícias. E de fato é verdade. Quando a gente abre aí na mídia, aí, na televisão, a gente só escuta uma notícia. É o vírus do porco que foi descoberto, que tem um potencial. Né? É um cientista dizendo que o mundo pode se preparar que em cada 5 anos uma nova pandemia vai surgir. É o relacionamento humano se distanciando, se esfriando, casamento se acabando, relações se acabando, tudo se acabando por causa, né, desse momento que fica todo mundo tenso, todo mundo ansioso. São as doenças emocionais, né, se multiplicando, e a gente está no vale de osso seco, que só mesmo uma voz de Deus, como a voz de Deus que falou para Ezequiel, porque no vale de ossos secos a gente vê só morte, mas a gente pode ter a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, quero dizer para você que está em casa, diante da situação que o mundo está vivendo, diante do momento que o mundo está vivendo, a gente pode ver só notícia ruim, mas a gente pode também obter uma voz de Deus para a nossa vida. Porque no Vale dos Ossos Secos, eu aprendo 2 coisas para eu terminar. Primeiro, não há nada tão difícil que não pode melhorar na nossa vida. Pode melhorar. O Vale de Ossos Secos é o vale do difícil. O Vale de Ossos Secos é o vale que as nossas emoções estão secas. O Vale de Ossos Secos é o vale que a nossa esperança está acabada. O Vale de Ossos Secos é o vale que a nossa fé está seca. Mas nada tão difícil que pode melhorar. E segundo, no Vale de Ossos Secos, a gente pode parar
e a gente pode encontrar uma esperança que só nasce na palavra de Deus. Só nasce na palavra de Deus. Porque é no meio do vale de ossos secos que Deus provoca em Ezequiel uma reação. É na crise, na dificuldade, que Deus quer provocar em nós uma resiliência. É na crise, na dificuldade, que Deus quer provocar em nós fé, esperança, amor, perseverança. Então é isso que eu quero dizer. Por mais que esteja difícil a situação aí na sua vida, na sua casa, as notícias não sejam boas, desemprego, né, doença. Mas sabe de uma coisa? Deus ele tem o poder de mudar a geografia do momento, porque Deus mudou a geografia do Vale de Ossos Secos. Os ossos secos, a história do Vale de Ossos Secos terminou em Vale de Vida. Terminou em Vale de Vida. Então, olhe para você, se tem alguma coisa seca por causa das notícias, procure refrigério em Deus. Se tem alguma coisa seca dentro de você, você perdeu a esperança na igreja, em Cristo, você perdeu a esperança na vida, você pode procurar refrigério, você pode procurar resposta. Se volte a uma vida de oração, se volte a uma vida com Deus, porque a partir daí eu não entro, a partir daí Deus entra, Deus faz, porque ainda o justo ainda vive pela fé. Amém. É isso aí. Amém? Amém. Pastor, eu agradeço o seu tempo, né, por você ter tirado um tempo para estar aqui com a gente, para estar nos servindo, nos ensinando. Eu sou muito grato por isso. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele continue lhe conservando em sabedoria, em amor e em servidão, para que o nome dele seja exaltado. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí. A todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, que entraram agora, que já saíram, a todas as pessoas que dedicaram uma parcela do seu tempo para nos ver, para nos ouvir um pouco aqui, eu agradeço. E é isso aí. Muito obrigado, viu, pastor? Um forte abraço para você. Fique com Deus, que vai dar tudo certo. Tchau, tchau.